Boa tarde, bom dia a todos. Novamente estou aqui, Rafael Saraiva, para mais um vídeo aqui no canal de oração, transmitindo a mensagem de Deus, a palavra do Senhor para cada pessoa que precisa ouvir essa mensagem de hoje, para todo aquele que precisa e necessita ouvir a vontade de Deus para cada uma de nossas vidas. A mensagem de hoje está presente no livro de Hebreus. Hebreus fica no Novo Testamento, certo? Lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 3, dos versículos 12 ao versículo 14. Mas antes da gente ler e transmitir para vocês a mensagem que o Senhor quer para cada um de nós, vamos fazer uma oração. Amado Deus e amado Pai, obrigado, Deus, por mais uma mensagem, por mais uma oportunidade aqui de pregar a tua palavra. Por favor, Deus, abençoa cada letra, cada palavra que sair agora nesse momento de oração, nesse momento de leitura da tua palavra, que seja para nosso fortalecimento, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Em Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 12, diz o seguinte: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso ou incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Aqui, o escritor de Hebreus, que a Bíblia não deixa claro quem escreveu Hebreus, algumas pessoas acreditam que foi Paulo, certo? Ele transmite nesses 3 versículos muito ensinamento para cada um de nós. A gente vai detalhar aqui um pouquinho de cada versículo. O primeiro, ele fala para a gente ter uma atenção, um cuidado com o quê? Para que o nosso coração, para que a nossa vida não seja um coração perverso, uma vida perversa ou incrédula em relação a Deus. Por quê? Quando a gente sabe que a gente é pecador, né, que a gente, felizmente, desobedece muitos mandamentos de Deus, e por isso a gente se torna um pecador, certo? Um transgressor da lei do Senhor, e a gente precisa da ajuda, a gente precisa do auxílio de nosso Pai, de nosso Deus, para sermos salvos. Nós precisamos disso. Só que quando a pessoa, quando você, quando qualquer outra pessoa, acaba que querendo a autossuficiência, de não depender mais de Cristo, de que as suas próprias forças podem lhe salvar, que você é perfeito no seu modo de agir, que você não precisa de correção e de ensino, que a palavra de Deus pode só trazer para você. Quando você se acha assim independente das obras do Senhor, do poder do Senhor, isso faz com que seu coração fique endurecido, fique perverso e incrédulo. Ou também quando você começa a colocar dúvidas nas obras do Senhor, nos feitos de Deus, se Deus realmente está junto com você na sua vida, como começa a colocar dúvidas em sua mente, no seu coração, isso também pode causar um grande ônus, um grande malefício para a sua vida. Porque o principal ponto de sermos salvos por Deus, o primeiro ponto é crermos nele. Se temos uma incredulidade, temos uma indiferença com Deus e estamos afastados do seu caminho, afastados de sua presença, estamos nos distanciando dele dia a dia, isso pode ocasionar o quê? A perca de nossa salvação. Então, para sermos salvos, para entrarmos no reino de Deus, Jesus nos mostra o ensino, ele nos mostra o caminho. Este caminho, essa crença, é justamente termos fé nele, crendo nele dia após dia. Só que se temos esse coração pervertido, esse coração incrédulo com as coisas do mundo, com a mistura de engano, dos ensinos doutrinários errados do mundo, acabamos nos afastando de Deus. E se afastar de Deus é como se desligar da videira, que é a vida. A única videira que é Cristo, que é Deus. Se desligarmos dela, acabaremos perdendo totalmente a fonte da vida, que é Jesus. Só que aí o escritor ele fala uma coisa que diz um mais, um porém. Ao contrário, ou seja, em vez de você ter um coração perverso e incrédulo, ao contrário, se encoraje uns aos outros todos os dias, durante um tempo que se chama hoje. Por que ele pede para cada um se encorajar um ao outro? Por quê? O ser humano ele não foi feito para ser sozinho. É tanto que olhamos para a história lá de Gênesis, quando Adão, depois de toda a criação, Adão foi ordenado como cuidador de todo o Éden, toda a terra, das plantas, dos animais. Quando ele via cada planta, cada animal com suas espécies, com outros espécimes de sua espécie, ele acabou ficando se achando um pouco sozinho. Ainda que tenha um Deus ao seu lado, claro que Deus preenche todo o nosso coração e nossa vida, mas que ainda tendo todas essas companhias ao seu lado, ele ainda se achava sozinho. Foi tanto que Deus foi lá,
colocou um sono em Adão, um sono profundo, e retirou dele uma parte de seu corpo, uma costela, e dessa costela, desse osso, fez a mulher chamada Eva. Não estou dizendo que todo mundo deve se casar através desse relato, mas sim que o ser humano ele não foi feito para viver sozinho, isolado do mundo, como fosse um monge eremita que vai se isolar no deserto para ter companhia de alguém. Não. Deus criou o ser humano para viver em companhia de outros seres humanos. Então, quando Deus ele fala aqui que temos que se encorajar uns aos outros, isso é realmente uma comunidade cristã, onde o cristão, um filho de Deus, ajuda um outro cristão a perseverar, a continuar no caminho e não desistir. Por quê? Somos muito fáceis de desistir se estamos sozinhos. Uma ovelha fora do seu rebanho, ela se perde fácil e ela também é muito vulnerável também à morte. Quando estamos sozinhos, mesmo que estando em casa, orando, lendo a Bíblia, estamos nos alimentando, isso é verdade. Só que vai ao decorrer do tempo, os enganos do mundo, a pressão do mundo que ronda ao nosso redor, ele acaba que nos prendendo, querendo nos afastar de Deus. E sozinho não temos força. E é por isso que outros cristãos, outros irmãos, têm essa importante missão de encorajar um ao outro para que continuemos no caminho do Evangelho, que é um caminho bom e seguro, certo? E isso cabe à comunidade cristã, podemos dizer assim, uma igreja, um pequeno grupo, certo? Uma célula também, como muitas outras pessoas conhecem, para encorajar essas pessoas que estão conhecendo a Deus, ou que já conhecem Deus de longa caminhada, mas que precisam todos os dias se fortalecer. Isso também é um grande aviso para cada um de nós. Não é porque você está há 10, 20, 30 anos, ou passou a vida toda dentro de uma igreja, que não precisa todos os dias ser fortalecido, não. Todos os dias, cada um de nós, eu e você, precisamos ser fortalecidos da palavra de Deus. Todos os dias precisamos orar, todos os dias precisamos ler a Bíblia, todos os dias precisamos também encorajar uns aos outros, para que continuemos firmes na caminhada cristã. Ele também continua falando aqui no versículo 13, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. E é justamente isso que o pecado ele busca atrair cada um de nós. Ele transmite, ele acaba passando para nossas vidas momentos ruins, momentos de fraqueza, momentos que podemos até duvidar da onisciência e da onipresença de Deus, da onipotência dele. Só que, se nós estamos seguros na palavra de Deus e nos encorajamos uns aos outros, colocamos o tempo presente, como ele diz aqui, o chamado hoje, na importância, nos caminhos, nas mãos de Deus, nós estaremos seguros contra esses enganos do pecado. Que o pecado ele nos busca nos afastar do caminho de Deus através de quê? Da verdade? Não. O pecado ele não transmite a verdade, ele transmite apenas a mentira, o engano e o sofrimento. O pecado ele quer nos afastar de Deus através do engano, não da verdade, porque a verdade unicamente existe através da palavra de Deus, como a gente aprende lá em João 17 e 17. E assim, no versículo 14 diz o seguinte: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até a confiança que tivemos no princípio. Então só iremos fazer parte do reino de Deus, do ministério do Senhor Jesus Cristo, se e somente se continuarmos apegando a firme confiança que tivemos no princípio, quando conhecemos a palavra de Deus, conhecemos os juízos do Senhor, os mandamentos do Senhor, se nos apegamos fielmente e fortemente à sua palavra, aos seus ensinos e mandamentos, até o fim, com perseverança, como diz lá nas cartas às igrejas de Apocalipse, com perseverança até o fim, nós iremos receber a coroa da vida eterna. Então essa é a mensagem que o Senhor transmite para cada um de nós. Eu pretendo fazer uns vídeos mais longos do que eu fazia antigamente, porque realmente quando a gente faz uns vídeos mais longos, a gente transmite mais conhecimento, mais ensino na palavra para cada um que ouvir essas mensagens, né? Então, essa mensagem que está presente em Hebreus, novamente Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao 14, depois eu chamo vocês a cada um em suas casas, onde vocês estiverem a ler mais atentamente, lembrando essa mensagem que eu transmiti para vocês, e vai ser uma bênção para cada um de nós. Agora, para a gente encerrar, vamos fazer uma oração final. Amado Deus e amado Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais uma mensagem aqui pregada. Posso, por favor, Senhor Deus, ficar conosco neste dia em diante e fortaleça nosso coração e nossa vida para que a gente tenha apenas o Senhor como nosso foco e nosso objetivo. Por favor, Senhor Deus, fique ao nosso lado, não nos deixe, Senhor Deus, desamparados, e não deixe que o engano do mundo, o engano do pecado, possa nos afastar de Ti. Não deixe disso, Pai. Por favor, Senhor Deus, nos fortaleça e nos encoraje, Senhor Deus, no Teu caminho, em nome de Jesus Cristo. Amém.